Ângela Diniz era uma das mulheres mais lindas de sua época. Ela teve a sua vida interrompida pela pessoa que mais amava, porque apenas queria ser livre. A Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro, foi o cenário de um crime que abalou a sociedade carioca no ano de 1976. Foi a partir dali que o termo feminicídio, que é o assassinato proposital de mulheres somente por serem mulheres, passou a ser conhecido. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu no dia 10 de novembro de 1944, em Curvelo, Minas Gerais. Filha de uma família conservadora de classe média, o pai era dentista, a mãe dona de casa, Ângela foi criada como uma linda bonequinha de porcelana. Ainda criança, Ângela mudou-se com a família para Belo Horizonte e ela sempre aparecia impecável em suas aparições públicas na alta sociedade. Até mesmo quando Ângela aparecia na igreja, acompanhada da família para as missas de domingo, ela se tornava um acontecimento quando chegava. O desejo de sua família é que Ângela se casasse com um homem considerado um bom partido para ela, que na época era considerado o homem que tivesse uma profissão segura, que pudesse sustentar a família, visto que a mulher era moldada para ser somente esposa e dona de casa. Em seu aniversário de 15 anos foi realizada uma grande festa e Ângela estava deslumbrante. Sua beleza desde a infância sempre chamou muita atenção e nesse dia especial não foi diferente. Sua mãe, Maria Diniz, era costureira e estava sempre atenta à moda que as parisienses seguiam e tentava reproduzir os modelos para Ângela. Sua festa de debutantes foi muito comentada, sendo matéria de jornal na época na cidade. Nesse dia, ela também conheceu o engenheiro Milton Vilas-Boas, que se tornaria seu futuro marido 3 anos depois. Milton era um homem muito rico, de uma família importante, talvez uma das mais importantes de Belo Horizonte. Milton Vilas-Boas tinha 31 anos e Ângela 17 quando se casaram. Ângela passou a ter uma vida diferente do que ela estava acostumada. Com Milton, ela teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Parecia que ela tinha tudo o que imaginou, uma vida luxuosa e uma linda família. Contudo, aquela vida pacata de dona de casa a irritava profundamente. Ela queria mais. Ângela gostava de sair, ir a festas e eventos, e o seu marido, ao contrário, não gostava de festas. E ele a obrigou a viver tão somente para ele, tornando-a uma mulher infeliz. Não suportando mais a situação, Ângela decide se separar. O casamento chegou ao fim depois de apenas 9 anos e o casal fez um acordo judicial de desquite, já que o divórcio não era permitido na época. Finalmente, Ângela estava livre para viver a vida que sempre sonhou. No acordo, Ângela Diniz recebeu uma pensão mensal de valor alto que proporcionaria a ela o mesmo padrão de vida de quando estava casada, e também uma mansão em Belo Horizonte. Porém, contrapondo, a guarda dos filhos ficou com Milton. Após a separação, Ângela passou a ser chamada de socialite. Porém, o seu comportamento não era bem visto na sociedade da época. Além de ser uma mulher separada, ela que sempre gostou de ser livre, saía com algumas pessoas, teve alguns casos amorosos. Gostava de fazer amizades, ir a festas, beber. Um comportamento considerado normal hoje em dia, mas que na época era considerado promíscuo. Em 1973, as manchetes da cidade passaram a noticiar um crime envolvendo Ângela Diniz. Um homem chamado José Avelino dos Santos, vulgo Zé Pretinho, então caseiro e vigia da casa de Ângela, foi assassinado à noite com gosto. Inicialmente, Ângela assumiu a culpa, alegando legítima defesa. Segundo ela, o homem teria tentado invadir o seu quarto para atacá-la. Entretanto, as investigações demonstraram que havia uma terceira pessoa na casa e descobriu-se que Ângela era amante do milionário mineiro Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes. No depoimento, Ângela disse que teria assumido a culpa para proteger Tuca, pois ele era casado e o relacionamento dos dois ainda não era de conhecimento geral. Tuca, por sua vez, alegou que havia visto um vulto do lado de fora da casa. Foi verificar o que era e a pessoa o atacou, por isso ele reagiu matando-o. Tuca Mendes foi condenado a 2 anos com sursis, isto é, com suspensão condicional da pena, ele foi liberado.
Devido ao escândalo causado pelo crime, Ângela e Tuca se separaram, e Ângela decidiu que era hora de buscar novos ares e decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ela conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento, e que a apelidou de Pantera de Minas. Ângela passa a ser figura ainda mais conhecida e presente nas colunas sociais, mas também passa a fazer parte de colunas policiais devido aos escândalos envolvendo seu nome. Seu ex-marido usou o assassinato do caseiro para tirar ainda mais o direito de Ângela em ver seus filhos. No Natal de 1973, em uma visita às crianças, a sua filha chorou muito e pediu para ir com a mãe. Ângela tomou a decisão de levar a menina para o Rio de Janeiro sem o consentimento do pai. O pai registrou queixa na polícia e Ângela foi acusada de sequestro da própria filha. Ângela, agora conhecida como a Pantera de Minas, segue com sua vida badalada no Rio de Janeiro. Muito presente em festas e eventos da alta sociedade, sua presença segue sendo um acontecimento em todo lugar por onde passa. Em 1976, Ângela conhece o empreiteiro Raul Fernando do Amaral Street, o Doca. Eles foram apresentados em uma festa. Ele era conhecido como um playboy que, assim como Ângela Diniz, gostava de festas e frequentava a alta sociedade carioca. Doca Street estava sozinho nessa festa, mas ele era um homem casado. Doca, que na época tinha 42 anos, fica encantado com Ângela, a Pantera de Minas, de 32 anos, e juntos passam a viver um romance avassalador. Doca Street, completamente apaixonado, largou a mulher e os filhos e foi viver com Ângela Diniz. Ângela e Doca formavam o casal queridinho da elite brasileira. Entretanto, se na frente das câmeras parecia que viviam a mais linda história de amor, a realidade era bem diferente, envolvendo crises de ciúmes e violência. Ele não dava um minuto de sossego a ela. Ela ia na cozinha com uma caneta, uma folha de papel, às vezes em branco, para falar comigo, para disfarçar, para respirar um pouco. Ele não deixava, ele ia atrás. Foram 4 meses de convívio em meio a festas, capas de revistas, restaurantes e viagens, e discussões, muitas discussões. Doca era extremamente ciumento e possessivo e queria que Ângela fosse a sua bonequinha. Isso levou a uma série de desentendimentos entre eles, pois Ângela só queria ser livre durante toda a sua vida. O final do ano se aproxima e em dezembro de 1976, Ângela e Doca planejam passar o Réveillon na casa dela, na Praia dos Ossos, em Búzios. Em um passeio pela praia, Ângela conhece a alemã Gabriele Dyer. Ângela supostamente se encantou pela moça e queria que ela fosse passar a noite com o casal em sua casa. Doca não gostou nem um pouco da ideia e teria ficado transtornado com o pedido. Ângela o chamou de antiquado e eles teriam iniciado ali uma discussão, e então os dois retornam para casa. Descontrolados, os dois passam a beber muito e a brigar. Não foi relatado agressão física, mas segundo o depoimento da empregada da casa, os dois queriam toda. Ângela tenta terminar o relacionamento e Doca não aceita. Ângela então teria jogado a mala de Doca com seus pertences pela janela e ele entra no carro e vai embora. Porém, logo depois ele volta e com uma arma. Ao anoitecer, Doca volta a casa e implora por uma nova chance. Diz que queria fazer as coisas darem certo. Compadecida pela situação, Ângela afirmou que eles poderiam voltar a ficar juntos sim, mas teriam um relacionamento aberto. Doca Street, furioso, diz que se ela não fosse somente dele, não seria de mais ninguém, e eles iniciam uma nova discussão. Segundo a versão de Doca Street, ele costumava carregar uma pasta de trabalho com ele, onde ele carregava documentos, papéis e contratos de sua empresa. Durante essa discussão, Ângela teria jogado essa pasta em cima dele. Nesse momento, a pasta abriu e uma arma que ele costumava carregar caiu no chão. Motivado pela raiva do momento, ele teria juntado essa arma e efetuado 4 disparos, 3 na cabeça e 1 no pescoço, e depois fugiu. Eu só vi que quando ele falou, já que você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E eu só escutei quando a arma faz aquele barulho de máquina fotográfica.
Ângela ficou com o rosto desfigurado e a empregada ficou ali com ela durante 3 horas esperando que alguém viesse buscar o corpo. Na época, a praia era um local afastado. Doca passou a viver escondido, apoiado pelos pais, por amigos e advogados renomados. Ele ficou avaliando a repercussão do caso antes de se entregar. Foi relatado que ele ficou escondido em sítios de amigos, onde seguiu com muitas festas, bebidas e mulheres, não aparentando nenhum remorso pelo crime que cometeu. Um mês depois, ele foi preso. A prisão de Doca Street parecia um evento, uma multidão o aguardava. Na cadeia, ele teve do bom e do melhor. Seus pais levavam comida para ele e para seus companheiros de cela. Ele tinha até mesmo um preso como assistente, que fazia tudo para ele. A porta da cadeia era lotada de mulheres que queriam ver Doca Street, porque, segundo elas, ele era muito lindo. Ele recebia cartas, muitas cartas apaixonadas de mulheres. Homens carregavam placas com os dizeres: libertem o Doca Street, ele é inocente. Doca Street virou uma celebridade. O julgamento de Doca foi muito acompanhado pela mídia. A família Street não poupou esforços para conseguir o melhor advogado. A justiça que as pessoas clamavam não era por Ângela Diniz, era pelo Doca. As pessoas pediam: libertem ele, ele agiu em defesa da honra. No tribunal, Doca foi descrito como um homem bom, que fora enfeitiçado por uma mulher devassa, que o seduziu e o desvirtuou, e que ela fez por merecer seu triste fim. Várias páginas documentadas do julgamento mostram o advogado de defesa culpando a vítima. Ela queria a vida livre, libertina, depravada, senhor jurado, desgraçadamente. Fez uma opção, fez uma escolha daquelas terras. Deixou o filho. Doca só foi sentenciado a 2 anos de prisão, que pôde cumprir em liberdade. Ele foi condenado por excesso culposo de legítima defesa, supondo que Ângela teria agredido a honra masculina dele e que as 4 balas que a mataram seriam uma espécie de legítima defesa. Na época foi afirmado que o seu crime era legítima defesa da honra. Ele saiu livre do tribunal. Durou quase 20 horas o julgamento de Doca Street. Hoje, às 10 da manhã, foi dada a sentença. Condenado a 1 ano e meio, Doca já está em liberdade. Meu amigo, qual a sua opinião sobre a sentença do Doca Street? Olha, eu achava que tinha que ser solto mesmo. Gostei desse abençozinho. Você gostou? Gostei. A senhora ficou satisfeita com a sentença? Fiquei sim, fiquei. Por quê? Porque eu queria isso, eu queria que ele fosse absolvido, não sei por quê. O que você achou da sentença? Legal. Gostei. Mas eu não gostei. A senhora não gostou? Eu não gostei. Pra mim deveria, no mínimo, 10 anos de cadeia. É o seguinte, eu sou estudante de Direito, então eu vim aqui especialmente para isso e eu achei foi válido, sabe? Porque, olha, ele foi julgado. Tantos aí como o Michel se mandou, ninguém, sabe, fez nada. Então ele foi julgado. Tá certo que não deveria, ninguém deve tirar a vida de ninguém, né? Mas, pô, ele foi julgado, então tá aí. A alemã Gabriele Dyer, que supostamente foi o pivô da briga que levou à tragédia, negou que tivesse qualquer envolvimento com Ângela Diniz. Um fato que até hoje permanece um mistério. A moça morreu ou simplesmente desapareceu na época da prisão de Doca Street em 1977. Ela supostamente teria morrido em Búzios quando fazia uma trilha em um rochedo. Ela caiu no mar e seu corpo nunca mais foi encontrado. A morte de Ângela Diniz causou uma enorme comoção nos movimentos contra a violência doméstica, onde fora ressaltado o descaso que o crime teve. A escandalosa decisão a favor do assassino de Ângela produziu um movimento feminista que levou a um novo julgamento de Doca Street. Manifestações acontecem em todo o país pedindo justiça por Ângela Diniz. Foi iniciada a campanha que tinha o slogan "Quem ama, não mata", uma resposta para a argumentação da defesa de Doca Street de que ele matou por amor. Começa ali o primeiro ato feminista no Brasil, e Doca Street passa a ser odiado por todos.
Em 1981, Doca Street foi submetido a um novo julgamento e condenado a 15 anos de prisão. O julgamento foi acompanhado pessoalmente por ativistas feministas que organizaram uma vigília pedindo uma sentença justa e a prisão para o assassino. Houve muitos aplausos quando a sentença foi anunciada, mas Doca, no entanto, cumpriu apenas 5 anos. Após ser solto, ele viveu uma vida pacata e morreu em 2020 aos 86 anos, de infarto, em São Paulo. Em 2006, Doca Street lançou o livro Mea Culpa, onde ele dá a sua versão para os fatos, segundo ele, para justificar o que fez e dar uma explicação à sociedade e aos seus filhos. Mas a Ângela Diniz, no entanto, não teve essa oportunidade. Carlos Drummond de Andrade, a respeito de Ângela Diniz, disse: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias, de todas as maneiras e por muita gente. A absolvição deste homem, pelos fundamentos que ele deseja, legítima defesa da dignidade, será mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais.